Vamos lá, gente. Estamos aqui de volta no podcast Fala Franchising Carioca, dentro da Expo ABF Rio 2024, um encontro de muitas potências, muitas oportunidades de negócios. E eu já estou aqui vibrando com o que eu já vi até aqui, gente. Agora a gente vai conversar com o Espaço Facial. É uma proposta muito bacana, muito interessante, que se conecta com o bem-estar, se conecta com autoestima, e eu adoro esses assuntos, então vamos conversar? Estamos aqui com a Vanessa Farias Duarte, sócia fundadora, né? E a Karine Amaral também, são as duas sócias fundadoras, e o Fábio Constantino, o parceiro de expansão da marca. Então tem uma conversa muito estimulante por aqui. Vamos com a gente. Gente, boa tarde, que bom ter vocês aqui. Prazer todo nosso. Prazer conhecer vocês, prazer conhecer esse trabalho lindo. E queria começar da fundação, queria começar do início, né, da Espaço Facial. Como é que começou a ideia, como é que veio a ideia, como é que veio a parceria entre vocês e como é que ela chega até aqui? Uma marca que está crescendo de 5 anos já, né, de existência, está crescendo em alguns estados, né, do país e certamente aí expandindo. Com certeza. Não é? E tem aí celebridades como a Débora Seco, o Márcio Garcia e crescente. Vamos lá sempre olhar nessa ótica. Queria ouvir de vocês como é que foi esse início. Contem pra gente. Vamos começar com a Vanessa, Karine. A Espaço Facial surgiu da ideia de profissionais de saúde que queriam sair do mundo. O mundo de um profissional de saúde, de consultório, é um mundo muito individual, né? Eu costumo dizer até um pouco solitário, né? É um mundo de um consultório. E eu sou casada com um homem muito comercial, né? Eu costumo dizer que ele é um visionário. Então, a marca, além de eu e a doutora Karine, né, como representantes do corpo técnico da marca, né, porque afinal de contas somos profissionais de saúde, tem o doutor André Haut, que é o marido da doutora Karine, e Reginaldo Duarte, que é meu marido. Reginaldo Duarte já está nesse mundo de franquias há algum tempo, então ele tem uma franquia bem conhecida, acho que todos conhecem, a Casa do Biscoito, já fazendo, né, uma propaganda para ele. Mas eu sempre tive uma admiração muito grande pela parte comercial do meu marido, e ele sempre teve uma admiração, a admiração sempre foi recíproca em relação ao meu trabalho. Bacana. E quando surgiu a ideia, eu e a Karine entramos para o mundo de harmonização facial, né? Quando realmente a odontologia pôde entrar no mundo de harmonização facial, a gente resolveu investir para ser profissional de excelência. Então fomos para os Estados Unidos, fizemos os melhores cursos e voltamos com a ideia de termos uma franquia na área de harmonização facial. Olha, que interessante. Isso. E aí fizemos uma reunião e eu falei para ele, olha, eu acho que eu vou comprar uma franquia de uma outra marca. E ele falou assim, o que é isso? Eu acredito tanto no seu potencial, você precisa acreditar no meu, né? E aí eu acho que esse conjunto, né, entre profissionais e a experiência é que fez o sucesso mesmo. Então ela surgiu da vontade de agregar, ser comercial e juntar excelência técnica. Muito bom. E aí eu acho que é por isso que a Espaço Facial cresceu com tanto sucesso, né? E de uma forma muito sólida, né? E eu fico muito feliz de fazer parte e de ver o sucesso que hoje a Espaço Facial tem. Maravilhoso. A gente começou assim, um pouco diferente das franquias que começaram junto com a gente, que tinham o propósito de vender muitas franquias, né? De no primeiro ano sair disparando um monte de unidade. E a gente quis fazer um crescimento consistente. Perfeito, em cima do que a gente estava querendo de modelo de negócio. Sim. Não visando, óbvio, a gente tem o final da história é aumentar o número de franquias, mas é começando a fazer bem para ela ser sólida, né? Ser um negócio sólido. Para que todo mundo, ainda mais nós duas que somos da área de saúde, o André também, que é da área de saúde, nós temos uma preocupação muito grande. Nós temos uma preocupação muito grande com os nossos doutores, com os nossos pacientes, porque a gente também está do lado de lá. Perfeito. Entendeu? Então a gente quis fazer com calma, devagarzinho, para ir alcançando os números que a gente está conseguindo alcançar hoje. Muito bacana. Não só os números de franquia, né? Os números, os resultados dos franqueados, até o que os franqueados falam de nós, assim, das parcerias que nós fazemos com eles, enfim. O feedback dos nossos franqueados é muito positivo, né?
é muito gratificante a gente ver propagação, né, dos franqueados. Assim, os franqueados, hoje a gente tem franqueado que é família, né? Assim, uma prima que é satisfeita e indicou para a prima, e aí a cunhada tem uma franquia. Isso é sobre confiança. E sim, isso é um orgulho danado, que as nossas primeiras doutoras, cada uma foi tendo a sua própria loja. Então, assim, elas acreditaram no negócio, elas viram que era seriedade sério. dentro do trabalho delas, assim. Entendeu? Eu gosto tanto dessa empresa que eu queria ter uma dela para mim. Sim. A gente tem doutoras franqueadas, que eram simplesmente diretoras. E está acontecendo um fenômeno muito interessante também na expansão do espaço social, que os clientes das unidades sim, também. agora estão nos procurando para se tornar interessados. Sim. A gente tem 3 clientes franqueados. 3 clientes franqueados. O último foi franqueado de Volta Redonda, era um cliente de uma unidade aqui do Botafogo. A nova franqueada da Tijuca também, um cliente também que era de Botafogo. Bangu também era do Américas. Também. Bacana. E a gente tá assim, agora estamos fechando uma franquia, fechando na segunda-feira, de também uma cliente, a Ilane, também que era uma uma paciente lá de Botafogo. Gosto de tudo. E isso mostra exatamente, eu que acabo conhecendo um pouco desse universo franchise, na parte de expansão, é o que dá muita segurança nessa operação. Porque não tem aquele interesse de sair crescendo a qualquer custo. Então é uma coisa que os sócios eles batem muito. Fábio, a gente não quer vender. A gente está preocupado o quê? Que essa unidade abra, tenha faturamento e retorno. Porque hoje eu brinco e falo, o melhor vendedor de franquia é o franqueado. Com certeza. Então, e a gente está lidando com um franqueado que tem expectativas, sonhos, então a gente tem que trabalhar muito com esse cuidado. Então um pouco da essência da Espaço Facial é esse cuidado de realmente identificar aquele investidor realmente está no momento certo para fazer um investimento, porque muitas vezes vem na emoção, tudo aqui. Então a gente tem esse cuidado, por isso que antes de entrar como franqueado, os sócios fazem questão de ter uma reunião para conversar. Então assim, para a gente não ter aquele fenômeno de só sair vendendo. A gente sabe que vender franquia é muito fácil. Mas sustentar é muito difícil, né? Esse é o ponto. A preocupação do Reginaldo em relação ao ponto que vai ser colocado a empresa é assim, porque ele tem essa expertise. A gente está falando que a gente tem clínicas que abrem, performam bem, e a ideia da franquia é nunca fechar. Ótimo. Né? Isso é um conceito que a gente carrega pra gente, por isso que a gente filtra muito o franqueado, filtra demais os doutores, a nossa equipe. Hoje a gente está com uma equipe, se eu não me engano, de 67 doutores. Né? Então a gente tem toda uma equipe de treinamento, tudo isso, para que a gente tenha profissionais para atender o franqueado, que é uma das grandes preocupações de quem entra no mercado de serviço e não é do mercado de serviço. Sim. E aí, eu não sei lidar com isso, como é que vai ser as doutores? Como então, que eu sustento, a nossa franquia tem por Exato. trás a nossa parte técnica que está sempre preocupada na qualidade profissional e consegue fazer toda essa avaliação de currículo, né, para estar colocando ali dentro. A gente seleciona os doutores também, a gente procura dar então, auxílio nesse ponto, entendeu? Ótimo. Acho que uma coisa muito interessante da nossa franquia é que os sócios se completam demais, né? Só voltando um pouquinho na história de como ela surgiu em 2019. E a primeira clínica foi uma clínica de muito sucesso, né? E até hoje ela é uma clínica de muito sucesso, que é a clínica do América Shopping. Costumo dizer que ela tem uma energia muito boa, né? E é uma clínica que performa maravilhosamente bem, tem um ticket muito alto. E ela surgiu em 2019. Como ela foi um sucesso muito grande, 6 meses depois surgiu a próxima clínica também na Barra da Tijuca Downtown e já surgiram 2 franqueados. Sobre a base profissional, a capacitação diferenciada que vocês também vão buscar, que eu estou vendo muito isso aqui. Tem uma camada de inovação aí, já vejo isso. Já é uma mudança em relação, por exemplo, aos serviços que a gente conhecia, digamos, tradicionalmente, né? De odontologia. A gama de produtos aumentou, né? Aí eu queria te ouvir também sobre isso, né? Sobre essa capacitação, essa expertise, essas camadas novas que vocês também estão agregando para suportar os franqueados. Com uma diferenciação. Eu vejo isso muito claramente aqui. Na verdade, o corpo clínico... Exato. Né? Na verdade, acho que o corpo formado de franqueadora da Espaço Facial, ela é diferenciada, né? Por causa das expertises de cada sócio da empresa. Perfeito. Então, se complementam. Se complementam demais, né? De uma maneira maravilhosa. Comercial, a gente tem os embaixadores que são profissionais conhecidos, né? São artistas. E tem um corpo técnico, que sou eu e a doutora Karine, que é de
de extrema importância e segurança para o franqueado que adquire. Porque isso é uma preocupação muito grande da pessoa que vai gerir e é um profissional fora da área de saúde. Claro. Então a gente tem profissionais que são excelentes gestores, fazem excelentes administrações e quando entra eu falo, mas e aí? Eu não vou saber entender do procedimento. E a gente hoje tem um corpo técnico de 67 doutores, no qual eu e a doutora Karine escolhemos a dedo aqueles profissionais, né? A qualificação daqueles profissionais para que a gente realmente, junto com a qualidade dos nossos produtos, porque a gente trabalha com os melhores fornecedores do mercado, a gente tenha um corpo técnico para dar segurança àquele franqueado, né? Que a gente tenha resultados, né? E é justamente que faz o link com a ideia de que hoje a gente tem pacientes que são franqueados. Ou seja, eles foram muito bem atendidos pelos nossos doutores, tiveram resultados, ficaram felizes, falaram, nossa, isso aqui é um grande negócio, isso né? É maravilhoso. A técnica é maravilhosa. Isso é um ciclo virtuoso de crescimento, porque não está atrelado somente ao crescimento da liderança, da marca, mas também de quem se franqueia, quem está adquirindo uma franquia. Existe um ciclo muito potente de crescimento. E eles entenderam como paciente que, embora a gente tenha um preço baixo, porque a gente quer o nosso público... É o público que vocês têm em mente atender. Que a gente quis direcionar a franquia. Perfeito. Que é maravilhoso, tá, gente? Sim, a ideia era com a proposta. Sim, nós surgimos com a proposta de democratização da harmonização. Democratizar, dar acesso, é maravilhoso. Isso é espaço facial. E aí eles, com isso, eles viram que é um negócio que tem um custo acessível e que com produtos maravilhosos e que dão resultado. Não é uma propaganda enganosa. Isso é importante. Não é uma propaganda enganosa. A pessoa chegar lá e falar assim, não, mas é impossível fazer botox, como a gente escuta muito, né? É impossível fazer um botox por esse preço, é produto falsificado, é mentira. E a gente, pros franqueados que foram nossos pacientes, eles perceberam, não é mentira, é verdade. Dá para se ter um negócio e foram fundo nessa muito jornada. Bom. Estão indo com a gente, né? Com relação aos produtos, é bom ressaltar que a gente trabalha com os melhores laboratórios mundiais. Sim. Estamos falando de Galderma, MERS, a própria Allergan, Renova, Biometil. Então, assim, o que é isso? São os principais laboratórios. Mas por que o preço é tão barato? Porque a gente tem poder de compra. A gente compra uma quantidade muito grande. Então a gente compra o volume. Então, assim, a nossa rede, o pessoal fala assim, mas uma toxina botulínica, 3 regiões, 4,99 é barato? Sim, porque eu tenho preço e volume. E isso não perde qualidade, não perde eficácia, pelo contrário. Ao contrário, torna vocês mais atrativos. Exatamente. E não só, eu acho assim, não é só o volume. Claro que tem muitas franquias que tem 250 lojas, que tem um volume grande também pelo número de lojas, não pela compra das unidades, né, pelo volume de lojas. Mas eu acho que é pela questão da gente ter... eu me perdi no que você estava falando. Do volume que você estava falando, do volume e da qualidade. Da qualidade do volume serviço. Mais equilibrado com a qualidade que vocês oferecem. Não é qualidade. É da gente entender que a nossa margem pode ser um pouquinho mais justa para que o negócio seja mais sustentável. Entendeu? Porque as pessoas querem trabalhar com margens exorbitantes. Isso são fases também, isso são épocas, são chaves de equilíbrio do negócio. Sim. Né? Eu já vou aproveitar o gancho aqui da Karine para falar com o Fábio, né? Claro. Queria entender um pouco da Espaço Facial em números, né? Como é que, olhando toda essa história que vocês estão contando e que tem um propósito, né, de democratizar, de levar acesso, de dar acesso às pessoas de todas as classes. A gente está entendendo aqui, vocês mirando num público, né, que também tem aí alguma necessidade em relação a custos mais atrativos para esse público. Que é o nosso maior público, que é o público maior do Brasil. Exato. Né? E que, de uma forma geral, esse tipo de serviço, enfim, da forma como ele chegou no Brasil, né, vamos dizer, nosso país, ele acaba sendo um serviço que tem uma cara de um serviço de um público, é muito caro, né? Eu não tenho acesso. Tem mulheres que, poxa, estão interessadas, tem homens que estão interessados, mas dizem assim, eu nem vou me atrever porque isso não vai caber no meu orçamento. Então, já é uma mudança de concepção. Mudança que vocês estão promovendo desde o princípio do nascimento da marca. Isso é lindo. Isso eu já me conectei aqui, achei o máximo. Então, aproveitando essa história... E falando desse propósito, Fábio, eu queria ouvir um pouco do seu olhar sobre crescimento, mas olhando para os números. Como é que está hoje a marca nesses 5 anos, né?
vindo desses 5 anos? Ana, antes de falar da própria Espaço, acho que é importante entender um pouco do mercado que a gente está. Claro, A gente está falando, o Brasil hoje é o terceiro maior mercado de estética do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Né? Só no Brasil, o ano passado, foram mais de 65 bilhões consumidos nesse segmento. E aí, pasme, apenas 4% da população brasileira consome. Isso que Olha é exatamente isso, gente. É mais impressionante, né? O mais interessante... Eu estou muito impressionada com isso. Exatamente, o percentual da população que realmente consome que o entende, nosso mercado. que procura, né? Ainda não tem... Que é 4%, embora... mas você sabe, eu costumo dizer que esse percentual mudou. Tem pouquíssimo tempo. Outro dia refizeram uma pesquisa e disseram que era 6%. Aí eu brinquei, eu falei assim, acho que foi o Espaço Facial que contribuiu. Com certeza. Sem Porque dúvida. a gente está trazendo Sem dúvida. o serviço... Abrindo esses caminhos. Ele está tornando esse serviço mais acessível Muito bom. ao maior número de pessoas, né? É porque era uma coisa que ficava muito restrita aos médicos, Exato. a um público AAA, assim. E quando vem uma proposta de democratizar, a gente quer realmente, assim, dar oportunidade daquela pessoa que quer fazer a sua toxina botulínica, seu botox, quer fazer o seu preenchimento labial, seu estimulador, ter essa questão do bem-estar e da saúde. Perfeito. Então, isso melhorou bastante. E por isso que o crescimento no setor está muito alto, né? A própria Espaço Facial está estimando ano que vem de fechar com um faturamento anual de 30 milhões de reais. Então a gente está falando isso, é um faturamento com uma rede de 5 anos nova, a gente está crescimento, a gente quer calçar, chegar a 100 franquias no final do ano que vem. Então assim, e dentro desse mantra, com muita responsabilidade, tranquilidade. Solidez, responsabilidade. Exatamente, é uma coisa que é muito pregado pelo sócio. E, Ana, é uma coisa muito interessante, quando você vai analisar os números da rede, por exemplo, você pega hoje, por exemplo, a gente está com uma rede nova, eu tenho franqueado, já tem 2 unidades, tem franqueados com 3. Isso é maravilhoso, gente. 3 unidades. Eu chamo isso de ciclo virtuoso do crescimento, de verdade. Então, assim, são os próprios franqueados. A gente faz até esse desafio, né? Quando a gente está na conversa lá para fechar uma nova franquia, então a gente fala assim, tá com algum receio? Liga para todos os nossos franqueados e pergunta se um deles quer vender. Transparência. Se quer vender. Eles são a melhor propaganda, gente. né? A outra coisa que a gente faz lá na expansão, quando tá fazendo a venda de uma franquia, a gente manda eles falar com o franqueado e vocês podem ver, eu dou uma ligação para combinar jogo. Por quê? Eu quero que o futuro franqueado escute o mundo real. Perfeito. Aqui não vai ser a Disney. Qual vai ser as dores, as dificuldades? Os desafios. Porque assim, quando você está falando de análise de mercado de franquia, a gente foge um pouco da estatística do Sebrae, que o Sebrae fala que uma empresa pode acontecer de fechar, 60% das empresas fecham em 2 anos. Perfeito. Quando você vem para a franquia, estão falando que esse número é para 6% apenas de risco. Mas tem um certo risco. Exato. Então não quer dizer que você vai abrir uma franquia e vai ser aquele mundo maravilhoso, tudo lá. A gente tem alguns desafios para ser cumpridos, que é importante estar sabendo desses riscos. Por isso que esse contato com o franqueado é legal. Então a gente está falando de um mercado realmente muito rentável. A gente está falando hoje de uma rentabilidade dentro da nossa rede de 15% a 25% Ótimo. em cima do faturamento bruto. Ótimo. Então assim, nós hoje temos o maior faturamento médio do segmento. Né? Hoje as nossas unidades têm um faturamento de 130, 140 mil reais, assim. Não é falado por nós, é falado pelos nossos fornecedores. Não, pelos fornecedores de compra dos fornecedores, né? Os fornecedores dizem, é diferente, assim, você tem uma franquia que tem 200 unidades, é a nossa com hoje 26 em operação, né? 33 franquias vendidas. Se a gente fizer o percentual do número, nós estamos em primeiro lugar de compra de insumos dos nossos fornecedores. Isso, né? O que significa que a gente tem um volume de venda muito grande. Sim. E a gente agregou muito valor nesse mercado. Ao mercado justamente por causa da ideia de democratizar e ser justo. Né? E Vanessa, até Fábio também, e qual é a entrada, assim? O que você hoje falaria para os nossos, né, o pessoal que está nos assistindo, em relação, quem tem essa dúvida hoje, né? Adorou isso aqui que tá ouvindo de vocês, e como que seria um investimento de entrada? Mínimo, né, que vocês consideram? Antes de falar do valor, falar um pouco da entrada, que você falou da entrada, achei que você ia falar da entrada dos nossos sócios, Márcio Garcia. Isso é importante, essa história é muito legal. A gente não pode deixar de falar deles. Não podemos. Porque eles foram um marco, sim, com certeza. A gente não pode, né? E o Márcio vai estar presente aqui mais tarde. A Débora, por conta de outros compromissos, não vai poder vir à feira. Mas mandou um recado para todo mundo em rede social, né? Falando do orgulho que ela tem de fazer parte da nossa empresa, da seriedade da nossa empresa. O quanto ela se orgulha de fazer parte do Espaço Facial. Então, essa ideia de entrada do Márcio Garcia foi
E eu estava contando uma história muito rápida de quando abriu em 2019, que foi um estouro muito grande. Logo a gente teve a segunda, 2 franqueados surgiram, abriram e então veio a pandemia, né, gente, em 2020. Os shoppings ficaram fechados durante 6 meses. E aí eu acho que a empresa ela estourou muito logo depois da pandemia, onde as pessoas começaram a fazer reuniões online. Se olharem e as pessoas falaram e assim, se analisarem. eu preciso da espaço facial, né? E aí o mercado foi muito bom, foi positivo pra gente. Teve um impulso logo ali, depois da né, pandemia, na saída. apesar da pandemia ciclo ter de sido pandemia. realmente desastrosa para todos. Mas, e aí logo depois surgiu a ideia, surgiu a procura do Márcio Garcia, né? O Márcio Garcia, na verdade, procurou Reginaldo Duarte, que é meu marido, por causa de uma outra empresa que ele tem, que é o Grão da Terra, que é da área de naturais. A esposa do Márcio Garcia, André Santa Rosa, é uma pessoa nutricionista que trabalha com essa área. E procurou para saber um pouco do Grão da Terra. E meu marido falou assim, olha, você é um galã, eu preciso de você num outro negócio que está surgindo aqui, que é o mercado da minha esposa, né? Junto com os amigos, sócios. E eu queria saber... E ele ficou encantado. Ele falou assim, cara, isso aqui que conceito vocês criaram, né? E ele veio com a ideia de trazer uma embaixadora, que é sócia dele também, sócia da marca, que é a Débora Seco. Maravilhoso. Que abraçou a causa. Que hoje, né, quem não gosta de ver a Débora Seco, aquele mulherão, que visão tem uma de harmonização incrível, natural. Os dois trazem, uma guerreira, né? assim, né? Ela vai à luta. Exato, eu gosto da força, gosto da força que ela transmite. São super participativos diante da marca. Isso é importante, eles são sócios presentes Eles na são marca. sócios super presentes. A gente tem produtos internos dentro da marca, assim, para o franqueado, de gestão do negócio, interessantíssimos. A Débora tem várias produções dela de interação com os pacientes. Bacana, isso aí é uma maravilhoso. Coisa que é maravilhoso. O paciente a Débora fica super animado, super feliz. A Débora fala assim, que bom que você marcou a consulta com o espaço facial, estou muito feliz. Olha, essa consulta está marcada para amanhã. Isso é humanização. Isso humaniza. Humaniza. E esse conceito que a gente tem, assim, essa parceria que a gente tem é muito forte. E o franqueado gosta muito, é uma coisa que agrega muito valor. O que é legal, assim, após o procedimento, vai um vídeo da Débora falando. Maravilhoso, isso impacta gente. muito. Porque, assim, ninguém imaginar que vai a Débora Seco mandando um vídeo. Isso também é uma inteligência que vocês estão aplicando, né, na camada de comunicação. Fala de recursos mais modernos também, de se conectar com as pessoas, porque você acaba alcançando um desejo daquela pessoa em conhecer, por exemplo, uma celebridade como é a Débora, como é o Márcio. Né? Pessoas que são muito queridas, né? Que é mais interessante. Isso é muito bacana. Uma interação dela é super interessante. Estratégia uma paciente olhou o cartaz dela e falou assim, Débora, um dia eu vou te conhecer. Maravilhoso. A gente enviou esse vídeo pra Débora. Deve ter ficado muito feliz. E ela mandou um vídeo. Não lembro o nome da paciente. Dona Maria, a gente vai sim um dia se conhecer. Que bom que você esteve no espaço facial, se cuidou, e eu tenho certeza que a senhora está feliz por ter estado aí, eu mais ainda, a senhora está aí se cuidando. Maravilhoso. Então ela tem essa interação e isso é magnífico. Maravilhoso. Os franqueados ficam muito felizes com isso. Eu tô aqui já fazendo uma costura pra gente ir pro encerramento. Mas eu queria fazer um pedido muito especial aqui. É que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo a gente, na direção assim de dizer esse potencial todo que a gente viu aqui, essa humanização, que são valores, são diferenciais, né, da espaço facial, com tudo isso de tecnologia, inovação, capacitação. Eu vi tudo isso aqui nessa conversa com vocês, mas que vocês convidem essas pessoas para virem aqui conhecer, né, o espaço facial, conhecer vocês, procurarem conhecer a feira que está maravilhosa, mas também para quem assistir o nosso podcast após a feira, né, que é até o dia 9 de novembro, a pessoa também chegar até vocês, né, pelos canais de vocês. Eu queria que vocês fizessem esse convite especial. Eu convidaria a nem falar com a gente, a frequentar a espaço facial, entra na espaço facial, seja um consumidor da espaço facial, veja o funcionamento da espaço facial e depois experimente, né, Karine? Porque essa é o melhor feedback que ele vai ter em relação a falar. Todo mundo pode falar o que quiser, maravilhoso, né? Mas viver é a diferença do negócio. Venha viver a experiência. Eu acho que para o profissional de gestão, a espaço facial ela entrega com facilidade, né? Vou colocar bem rapidinho uma coisa que a espaço facial, além de todos esses itens que a gente colocou, de interação dos sócios, de complementar um serviço do outro, é a gestão. Perfeito. Né? A espaço facial ela tem um sistema próprio que foi desenvolvido
com muito trabalho, Ótimo, com muito sacrifício. ótimo. Né? E aí sim o doutor André teve na frente ali, que ele adora uma tecnologia. Isso é um diferencial, tá, O doutor André Vanessa? é super ligado à tecnologia. O André é a parte E aí, operacional E da esse Espaço. software, ele é um software de interação que facilita muito a gestão do nosso franqueado. Esse software, ele facilita a parte de agendas, a parte de controles de estoque, controle financeiro, comunicação com a doutora. Perfeito. Então, é tudo muito automatizado. A doutora, ela precisa fazer uma foto do paciente, ela precisa entregar isso à recepcionista. A recepcionista já recebe aquele valor. Isso facilita muito a gestão. Muito, muito. Né? Então, é uma franquia que a gente entrega profissionais de qualidade. É uma franquia no qual a gente dá uma assistência de equipe. A gente tem uma expertise de uma pessoa gestora e comercial muito grande de um dos franqueadores. A gente tem as figuras essenciais, que são os artistas, aí, embaixadores, sócios. A gente tem uma gestão e eu acho que a Espaço Facial ela precisa ser conhecida mesmo. Eu acho que é um combinado maravilhoso. É um mercado promissor, o mercado da beleza, como o Fábio falou aí, em crescente desenvolvimento. Tem um campo verde. Tem muito potencial. Tem um campo verde aqui, pelo que eu vi dos números. Olha, eu vou te falar o seguinte, eu até recentemente dei uma entrevista e perguntaram qual segmento você deve investir em franquia. Eu sempre falei, em franquia de serviço, bem-estar e saúde. Perfeito. Então, assim, porque hoje você tem o quê? Um custo operacional mais barato, uma rentabilidade alta no segmento. Então, assim, se você gostou do nossa proposta aqui, cara, chama a gente, vai nas redes sociais aí, na Espaço Facial, tá? Clica lá, nosso time de expansão vai tirar todas as suas dúvidas, a gente vai marcar uma reunião presencial ou online, dependendo da região que tiver, a gente poder esclarecer exatamente os detalhes da operação. Perfeito. Uma coisa importante, não precisa ser só profissional da área de saúde. Tá? Investidor, pode vir, a gente vai dar todo o suporte. Maravilhoso. Hoje, boa parte dos nossos franqueados não são da área de saúde. Sim. Então, Importante. isso é para todo mundo aqui. Não tem, os procedimentos são minimamente invasivos, tranquilos, existe todo um protocolo preparado para atender isso. Então, assim, rentabilidade com todo o suporte. Pode vir para o Espaço Facial, que você vai ser muito feliz. Maravilhoso. Gente, eu estou encantada. Quero agradecer vocês, tá? Adorei essa conversa. Nós que agradecemos. E quero fazer um convite para o público ali que está vendo a gente. Eu recomendaria conhecerem a Espaço Facial. Tem esse trio aqui fantástico que a gente conversou, trazendo coisas bacanas e principalmente uma visão de consistência, negócios de consistência, em franco crescimento, com inovação e com celebridades como Márcio Garcia, Débora Seco, que estão aí, sócios, embaixadores da marca, né? Recomendo e já quero ouvir mais deles nos próximos dias aqui na feira. Já fica o convite. Obrigada. Eu quero convidar você para ir no nosso stand. Maravilhoso. Que está com a presença do Carmelita Buffet, que é um buffet maravilhoso. Maravilhoso. Você tomar um prosecco lá com a gente. Nós aqui, equipe, vamos fazer um brinde carinho. da Espaço Facial. Muito obrigada. Gente, se aproveitar. Espaço Facial. Eu já vou abrir na frente do público, né? Porque é bem bacana. Olha que top. Com os produtinhos que a gente indica, que a gente confia. Aqui dentro a gente pode levar protetor solar, que salva vidas, peles, maravilhoso. E aqui dentro a gente também pode levar um sabonete esfoliante facial. Adorei o carinho, o presente. Muito obrigada, obrigada. E sucesso, gente. Obrigada. Crescimento aí para todos. Para todos. Obrigada.